Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente ter uma conversa um pouquinho diferente da que a gente costuma ter. O meu papo hoje não vai ser tão técnico, vai ser um papo mais cabeça, um papo mais a respeito das minhas experiências, dos meus últimos aprendizados dos últimos tempos. Bom, como vocês podem ver aí pelo título desse vídeo, eu ando trabalhando bastante. E eu queria falar pra vocês o que eu aprendi trabalhando tanto. Então, primeiro, queria contar um pouquinho de como é que é essa minha rotina, o que eu ando tanto fazendo para vocês poderem entender e como isso se conecta com a sua vida aí de empreendedor, de dono de negócio. Se vocês me verem olhando um pouquinho para baixo, eu tô aqui com o meu computador com um roteiro dos tópicos que eu quero falar com vocês, então é para eu não esquecer de nada. Então não estranhe se de vez em quando eu der uma olhadinha para baixo, tá bom? Vamos lá. Gente, talvez alguns de vocês já saibam, alguns talvez não saibam. Mas o fato é que eu não sou apenas uma empreendedora. Eu ainda trabalho CLT, de segunda a sexta, de 8 às 5. E isso torna o meu tempo muito mais escasso, né? Para poder me dedicar à minha empresa, ao meu negócio. Eu comecei com a Mary esse negócio em junho do ano passado. A gente bateu o martelo que a gente queria fazer isso, que a gente queria, né, ajudar pessoas, que a gente queria incutir os conceitos de gestão na cabeça dos empreendedores. Porque muitas vezes o empreendedor, ele é apaixonado por aquilo que ele faz, a gente sempre fala isso aqui, e ele tende a começar um negócio para poder fazer aquilo que ele mais ama, né? Então, se ele ama cozinhar, ele quer cozinhar, se ele ama vender, ele quer vender, se ele ama agenciar viagem, ele vai agenciar viagem, enfim. Só que ele esquece ou ele negligencia o fato de que um negócio precisa de gestão. Um negócio, para se manter e progredir, ele precisa de gestão. E aí, a gente começou a perceber isso, a gente começou a ver isso, que isso era tão óbvio, tão básico pra gente, porque esses temas estiveram sempre no nosso dia a dia. Isso é tão óbvio pra gente que quando a gente começou a perceber que isso não era óbvio para todo mundo, porque nem todo mundo seguiu carreira em gestão, em planejamento, a gente começou a ver ali uma oportunidade de fazer com que as pessoas obtenham mais resultados, com que as pessoas consigam melhorar os seus próprios trabalhos através de um conhecimento que a gente tem e que pra gente é óbvio. Então, em junho do ano passado, a gente resolveu começar esse negócio, que ele era um pouquinho diferente do que ele é hoje. Eu saí da empresa em que eu trabalhava com a Mary em abril do ano passado. E aí até junho eu dei uma descansada, tive alguns problemas no meio do caminho. E aí eu falei, Mary, vamos começar o nosso negócio? Vamos começar a empreender? E aí ela, vamos? Então vamos. E a gente começou dando consultoria, mentoria, entramos em grupos de empreendedores, conseguimos fazer alguns contatos, a gente conseguiu um contrato num grande hospital, e isso tudo foi nos deixando animada. Só que e aí eu voltei a trabalhar em CLT em setembro. Por que eu resolvi voltar a trabalhar numa empresa CLT, mesmo com o meu negócio já aberto, com o meu negócio já andando? Primeiro, porque o meu negócio ainda não me sustenta, né? E segundo, porque eu percebi que se eu não fizesse algo a respeito, eu corria o risco de arruinar o meu negócio, de afundar o meu negócio por uma questão financeira, né? Porque eu tenho ali a minha reserva de dinheiro para me manter por um determinado tempo, só que se eu precisasse fazer qualquer tipo de investimento no negócio, eu não teria dinheiro. E aí eu poderia pôr o meu negócio todo por água abaixo por uma questão de dinheiro. Então eu falei, não, vou voltar a trabalhar CLT para que eu possa ter uma entrada ali de dinheiro consistente, regular, até que eu consiga estruturar o meu negócio e firmar o meu negócio de forma que ele me gere uma receita estável, né? Para que eu possa me manter dele com segurança, com um nível de segurança, porque nunca se tem segurança, nem no empreendedorismo, nem no mundo CLT, mas com um certo nível de segurança para que eu possa, de vez, dar adeus para o CLT, que foi tão bom para mim por tantos anos, mas que eu não me vejo mais ali dentro. Então esse foi o principal motivo pelo qual eu resolvi voltar a trabalhar CLT e estou lá até agora. E aí, quando foi em dezembro de 2019, a gente começou a dar uma
uma direcionada no nosso negócio para o mundo digital, que foi quando a gente começou aqui a publicar conteúdos consistentes, regularmente, estar mais presente nas redes sociais. A gente ainda tem muito o que fazer, a gente ainda tem muito o que melhorar e a gente pensa muito em como a gente vai fazer isso, em como a gente vai entregar melhor, como a gente faz com que a nossa audiência engaje conosco, como é que a gente se torna interessante para vocês, que assuntos que a gente deve falar que interessam a vocês. Então, isso é uma busca constante, né? Que nunca vai acabar. Mas foi em dezembro que a gente começou de fato, não, vamos para o mundo digital, vamos para o ambiente digital. O mundo digital vai nos dar a vida que a gente quer e vai nos ajudar a escalar esse conhecimento muito mais do que o ambiente físico, do que o ambiente presencial. E foi por isso que a gente resolveu investir no ambiente digital. E o fato é que a gente se propôs ali, no início, segunda quinzena de dezembro, a lançar o nosso curso agora em fevereiro. Se você acompanha a gente aqui há um tempinho, ou talvez você tenha chegado no nosso canal por conta desse lançamento, a gente lançou o Método Avance e as inscrições já estão fechadas, mas o fato é que a gente montou esse curso em 2 meses. É claro, todo o conhecimento que a gente tem, todas as técnicas que a gente aplica ali, tudo que a gente ensina nesse método, ele é fruto de conhecimento que a gente adquiriu com os nossos anos de experiência, com coisas que a gente aplicou. Mas ele, nesse formato de curso, com esse contexto, com essa junção, porque tem muito mais coisa. A gente sabe muito mais coisa a respeito de gestão e planejamento que não entrou no método. A gente fez um recorte ali de tudo que a gente sabe, tentou reunir o que é principal, o que a gente acredita que vai trazer mais valor para o nosso cliente e fez isso em formato de curso em 2 meses e lançou. E o que isso trouxe, né, de aprendizado para mim particularmente, né? Trouxe que eu sou muito mais disciplinada do que eu imaginava, né? Eu percorri aí uma vida quase que inteira trabalhando para empresas, para grandes empresas, e eu sempre acreditei que eu não teria disciplina suficiente para trabalhar em casa, para gerar resultado, se eu não tivesse que ir para um lugar, se eu não fosse cobrada. E isso era uma crença limitante, isso era algo que estava apenas na minha cabeça. A verdade é que eu sou sim muito disciplinada, eu sou muito movida a resultado. E isso foi maravilhoso, assim. Eu não descobri isso exatamente nesse momento, né? Eu descobri isso um pouquinho antes de agora, quando eu saí da empresa que eu trabalhava com a Mary até começar nessa nova empresa e a gente efetivamente começar o nosso negócio, foi ali que eu percebi que, de fato, quando eu quero uma coisa, eu vou lá e eu faço. E eu tenho disciplina, e eu tenho obstinação, e eu arregaço as mangas e vou e faço o que tem que ser feito. Mas eu comprovei mais uma vez, porque o desafio agora era diferente, né? Quando eu fiquei um tempinho sem trabalhar no CLT, trabalhando só para minha empresa, com a Mary, o desafio era diferente. Não é que era menor ou mais fácil. Talvez um pouco mais fácil, né? Porque eu tinha flexibilidade ali de definir os meus horários, o que eu ia fazer, quando eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer, o que eu ia delegar. E quando você trabalha para uma empresa, você tem ali umas regras a cumprir, você precisa cumprir com aquilo, né? Afinal, você assinou um contrato e você precisa ser profissional naquilo que você está fazendo. Mas eu achava que não ia ter disciplina e eu tive. Eu comecei esse negócio e tá indo para frente, tá crescendo e tá evoluindo. E eu me sinto muito realizada fazendo isso. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu percebi que eu sou muito disciplinada. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante você saber enquanto empreendedor também, né? Por que eu tô contando essa história toda? Porque talvez você seja alguém que está no CLT e CNPJ e divida isso e passe por esses mesmos desafios pelos quais a gente passa. Então eu quero dividir aqui as minhas angústias, as minhas dificuldades, as minhas vitórias. E talvez não, talvez você só seja apenas um empreendedor que está só dedicado ao teu negócio, só que isso não torna o teu desafio menor, né? Você tem outros desafios tão grandes quanto os que alguém que divide ali a balança tem. E eu acho que essa troca de aprendizado ela é muito rica para a gente poder se identificar. E, nossa, ela passa por isso. Nossa, ela superou esse desafio dessa forma. Não tinha pensado nisso. Ou de vocês também perceberem, caramba, você podia ter feito assim, Raquel. Então, assim, comenta aqui embaixo se você tem alguma dica de como você passou por uma dificuldade de tempo, principalmente de tempo. Eu vou falar muito sobre tempo aqui, né? E o que é legal a gente pensar, né?
o outro motivo pelo que eu quis fazer esse vídeo, pelo qual eu quis fazer esse vídeo, foi pelo seguinte, não existe, pra mim, eu tenho isso muito forte dentro de mim, não existe falta de tempo, existe prioridades. E depois que eu tirei essa frase, eu não tenho tempo, tudo se tornou bem mais leve pra mim. Porque eu parei de me cobrar tanto por não conseguir fazer tudo. Eu sou multipotencial, eu sou uma pessoa totalmente elétrica. Quem me conhece um pouquinho mais, ou quem me conhece pessoalmente, sabe o quanto eu sou acelerada, o quanto eu gosto de fazer, o quanto eu vou lá e faço isso tanto no meu ambiente profissional quanto no meu ambiente pessoal. Eu não sou uma pessoa que fico muito elaborando, não. Eu tenho um problema na minha frente, eu entendo qual é esse problema, o que eu preciso fazer e vou lá e faço. E aí depois eu vejo como lido com outro problema. Então, e aí depois que eu comecei a lidar, a deixar de falar, eu não tenho tempo para emagrecer, eu não tenho tempo para empreender, eu não tenho tempo para aprender uma nova habilidade. E eu comecei a mudar essa frase por, não, essa não é minha prioridade. Isso não vai me levar para o meu objetivo principal de agora. E tá tudo bem. Isso tira um peso das nossas costas quando a gente aceita, assume e acolhe aquilo que de fato a gente está querendo. Então hoje, meu principal objetivo é fazer a minha empresa crescer, a minha empresa se firmar, eu conseguir ajudar o maior número de pessoas. Eu, com pouco conhecimento que eu tenho, porque a gente sempre tem muito a aprender, ele ainda é um pouco mais do que de outras pessoas que não sabem nada sobre gestão. E se eu puder ajudar essas pessoas, mesmo que um pouquinho, a melhorarem os seus negócios, isso para mim já é uma satisfação pessoal muito grande. E viver disso, viver de ajudar as outras pessoas e de aprender com a experiência das outras pessoas é algo que alimenta o meu coração demais. Então, se você ficar aí pensando, né, eu não tenho tempo, muda essa frase, né? Percebe que você não tem tempo porque você não quer, porque aquilo não é sua prioridade. E se de alguma forma aquilo pelo qual você se lamenta por não ter tempo é algo que você acredita que deveria ter, começa a perceber que tempo você está gastando com outras coisas. Então, por exemplo, como é que é a minha rotina, né, gente? E aí aqui tem a ver com o segundo tópico que eu separei, que é quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu trabalho de 8 às 5 numa empresa, então eu saio da minha casa, eu vou trabalhar, eu trabalho o dia todo, depois eu volto. E aí, no tempo que eu tenho, eu preciso dar atenção para minha filha, porque se você não sabe, eu tenho uma filha de 7 anos, eu sou casada, eu tenho família, e eu preciso dar conta da empresa, eu preciso gerar conteúdo para vocês, pensar que vídeo que a gente vai gravar, como é que a gente vai montar o curso, como é que a gente entrega, a gente está dando consultoria, como é que a gente entrega aquela consultoria da melhor forma. Então, assim, é muita coisa. E aí, se você tá aí, eu não tenho tempo. Primeira coisa, né, eu trabalho de 8 às 5, mas eu tenho uma hora de almoço. O que eu faço? Eu já faço isso há bastante tempo, mesmo antes de ter empresa. Em 2014, né, no início de 2014, minha filha nasceu em julho de 2013. Quando foi no início de 2014, eu tava me sentindo muito mal com o meu corpo, com o meu peso. Isso me deixava bem mal. Só que eu queria emagrecer e eu sabia que eu precisava malhar, fechar a boca e malhar para ter esse resultado. Só que eu não queria ir trabalhar, porque eu também trabalhava de 8 às 5. Eu não queria passar o dia inteiro fora, longe da minha filha, que era bebê na época, para chegar, ainda ir para academia para depois ver ela, ou então acordar mais cedo ainda do que eu já acordo, para ter que ir para academia, para depois ir trabalhar, para depois ficar com a minha filha. Eu não queria. E a minha filha ia para creche junto no mesmo horário que eu ia para o trabalho. Quando eu voltava do trabalho eu pegava ela. Já era uma rotina muito puxada para ela, que era um bebê, né, de 5, 6 meses. Então eu não queria isso para ela. Qual foi a oportunidade, a opção que eu vi? Emagrecer para mim era uma prioridade naquela época. Então eu decidi que eu ia malhar na hora do almoço. E eu malhei na hora do almoço. Durante mais de um ano eu malhei por meia hora. O que eu fazia? Eu almoçava, então eu levava comida para o trabalho. Eu almoçava ali em 10, 15 minutos. E eu ia correr na esteira por meia hora. Às vezes eu corria antes, às vezes eu almoçava depois, enfim. Essa ordem aí vai de cada um. Mas o fato é que eu almoçava e depois eu ia correr. E eu corria por meia hora. E quando eu comecei, eu fiquei pensando assim, mas correr só meia hora por dia não vai dar em nada. Isso é muito pouco tempo, não vai dar resultado. E eu vi um vídeo de uma mulher que se chama Flávia Kalina, que eu acompanho ela por conta da maternidade, e onde ela também estava com um desafio desse de emagrecer e tal, antes até dela ter a Vitória, que foi a primeira filha dela.
E ela falava que emagrecer é um exercício de persistência. Você tem que persistir, ter persistência e consistência. E na verdade isso é algo que vale para tudo, né? Vale para o emagrecimento, mas também vale para o empreendedorismo, vale se você quer crescer na sua carreira aí no CLT, se você quer abrir um negócio, se você quer se casar, se você quer ter uma família, enfim. É sempre um exercício de persistência e consistência. A gente precisa se manter consistente para atingir os resultados que a gente deseja. Eles não são imediatos. E aí assim eu fiz. Eu fui malhando todo dia, meia horinha por dia. E era pouquinho, mas eu malhava, eu corria, eu comecei caminhando porque eu estava muito gorda. E aí depois eu comecei a dar uns trotinhos e depois no final já estava correndo. E depois de um ano fazendo isso eu já tinha emagrecido 10 quilos. E aquilo foi de uma satisfação assim absurda, porque você tem um resultado depois de tanto esforço. É muito bom, né? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente quer, a gente dá um jeito. E atualmente, eu não tô malhando. Isso não é uma prioridade pra mim, apesar de eu saber o quanto é importante eu estar em melhor forma, porque isso tem a ver com a minha saúde, não é só uma questão estética. Mas eu também sei que não dá pra encaixar tudo de uma vez. Não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso estar no meu emprego, mas eu também quero viver da minha empresa. Então esse é o momento em que eu estou dedicando os meus esforços para isso. Então não cabe exercício na minha agenda. Não é uma prioridade para mim agora, mas é algo que eu quero fazer em breve, né? Assim que eu conseguir me desvencilhar do meu emprego CLT, com saúde, com equilíbrio, com comprometimento, né, e respeito, aí sim eu vou começar a pensar um pouco em emagrecer, por uma questão de estética sim, mas também por uma questão de saúde. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. E na hora do almoço, o que eu faço? Eu almoço, eu peço comida, eu almoço, rapidinho eu almoço, e aí eu vou para uma salinha que tem lá, que é uma salinha que só cabe uma pessoa, e eu vou adiantando algumas coisas da empresa. Então, eu faço algum texto, eu aprovo alguma edição de vídeo, eu penso em algum texto que eu preciso elaborar. Enfim, fico pensando em estratégias para o negócio. Geralmente é 40 minutinhos que eu tenho ali para poder pensar em alguma coisa, mas é um tempo que eu já estou aproveitando, porque eu já estou ali mesmo, eu estou no meu horário de almoço. Então essa é uma das formas com que eu consegui em 2 meses fazer tanta coisa, porque a gente fez muitas coisas nesses últimos 2 meses. E aí, uma outra coisa que eu descobri nesses últimos 2 meses, quase 3, trabalhando sem parar, porque a rotina era essa, né? Eu saía às 7 horas da manhã, ia trabalhar. Eu chego em casa mais ou menos umas 5h30, eu chego até relativamente cedo. Quando eu não tenho que dar uma consultoria à noite, porque a gente está dando uma consultoria, então às vezes eu tenho que ir para essa consultoria durante a semana, e aí eu chego um pouco mais tarde. Daí eu fico um pouquinho com a minha filha, e aí quando eu digo que eu fico um pouquinho com ela, é bem pouquinho mesmo, gente, porque a gente tá cansado, né? Então eu chego do trabalho, eu chego cansada. Eu não tô com muita paciência, eu não tô com muita vontade, eu tô preocupada com as coisas que eu tenho que fazer para a empresa. E ao final desses 2 meses, agora que a gente, né, conseguiu fazer o lançamento, concluiu o lançamento, agora a gente precisa, né, repensar estratégias, entender para onde a gente quer levar o negócio, que outras ações a gente precisa fazer, que ações a gente precisa melhorar. E aí eu comecei a perceber que esse ritmo de trabalho, né, de trabalhar, então hoje é um domingo, eu tô gravando esse vídeo, e eu tô nesse ritmo de domingo a domingo, sem parar mesmo. Então eu tô direto, segunda a sexta eu trabalho fora, trabalho para minha empresa, e sábado e domingo eu faço para a empresa aquilo que eu não consigo fazer durante a semana. Só que isso não se sustenta por muito tempo. Ao final desse período que a gente passou para esse lançamento, o que eu percebo eu preciso agora parar um pouco e entender como é que eu posso otimizar ainda mais o meu tempo. E isso quer dizer, eu preciso ter agora um plano ainda mais minucioso a respeito de tudo que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos, para que a gente possa fazer a empresa crescer, fazer a empresa emplacar, para que a gente possa conseguir esse engajamento que é tão importante para a gente aqui. E aí, para isso, eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer. Então, não que antes eu não soubesse, eu sabia, mas a gente decidiu lançar em 2 meses de supetão, né? Eu fui num evento em que eu percebi que isso era muito importante, e eu falei, Mary, vamos lançar. Aliás, o nosso lançamento ia ser 27 de janeiro e a gente resolveu postergar esse lançamento aí mais umas 2 semanas por conta de imprevistos que aconteceram e sempre acontecem, né? E aí a gente cumpriu com essa segunda data e a gente ficou muito feliz e realizada por ter cumprido com isso. Mas o fato é que foi muito de supetão.
Então, tiveram muitas coisas que a gente não tinha visibilidade de que seriam necessárias ser feitas e a gente fez encaixando, vamos fazer porque tem que fazer, a gente se comprometeu. E agora, daqui para frente, eu quero me antecipar um pouco mais e planejar melhor, e entender melhor o que eu preciso fazer para atingir os resultados que a gente quer, tá? Uma outra coisa, gente, que ficou muito clara para mim nesses últimos meses trabalhando, principalmente agora, né, quando vai chegando no finalzinho, vai dando aquele cansaço, né, vai batendo aquele caramba, geralmente aqueles checkpoints, o dia do lançamento foi tipo um checkpoint, né, tipo uma passagem de fase num videogame. Então, quando você chega nesses momentos, você se faz algumas perguntas, você para refletir sobre algumas coisas. E esse foi o momento em que eu fiz isso. E o que eu percebi é que eu comecei a sentir falta de alguns hábitos que eu tinha antes. Por exemplo, antes de abrir a empresa, eu lia muito, mas eu lia muito. É uma das coisas que eu mais amo fazer é ler. Eu adoro o conhecimento que a leitura me traz. Eu realmente entro ali naquilo e aquilo me mune, me supre de inspiração, de conhecimento de uma maneira muito positiva. E algo que realmente me dá prazer. E aí, para você ter uma ideia, eu li mais de 20 livros ano passado. Não em 2019, em 2018. Em 2019 eu li um pouco menos. E eu não estou conseguindo priorizar a leitura na minha rotina. E isso está começando a cobrar o seu preço. Por quê? Porque quando eu leio, e leio diversas coisas, né? Eu leio desde autodesenvolvimento para leituras mais técnicas, e isso é muito bom para que a gente possa desopilar a mente mesmo, para que a gente possa ter novas ideias. E eu tenho sentido falta dessas novas ideias. Eu tenho estado muito imersa e muito focada, obstinadamente focada, na construção da nossa empresa, em gerar conteúdo para vocês. Só que tem um livro que eu li, eu não vou lembrar o nome agora, mas o que ele diz é o seguinte, eu acho que Mostre o Seu Trabalho, esse livro. E ele diz o seguinte, que quando você dá, você está tirando tudo das suas reservas. E aí, se você não supre isso com mais coisa, você vai dar tudo que você tem e aí aquilo ali vai acabar. E aí, o que acontece? Você precisa estar sempre retroalimentando. O fato de você dar o que você tem, geralmente isso traz necessidade de novos conhecimentos, porque as pessoas vão te trazendo isso. Mas, em contrapartida, você tem que conseguir encontrar formas de se munir de novas inspirações, de novos conhecimentos. Então, por exemplo, você é um dono de negócio que nunca tem tempo de fazer um curso, que nunca tem tempo de se aprimorar, ou que só está focado em se melhorar na operação do seu negócio. E não está vendo que a parte de gestão também precisa de um determinado nível de você vai ruir naquele ponto, né? As bases do teu negócio vão ficar desequilibradas, porque você vai ficar muito forte numa coisa e muito fraco na outra. E aí vai cair, vai ficar torto. Então, eu tenho sentido essa falta de ler, de fazer as minhas leituras, porque isso vai me dando ideias de conteúdo para vocês, de dividir aprendizados, de dividir novos conhecimentos, que eu acho que é uma troca muito rica. Então, isso é uma das outras coisas que eu quero melhorar para o meu próximo bimestre. Aí, a gente tem uma meta para o ano e a gente dividiu essa meta em metas bimestrais. Então, para o próximo bimestre, isso é uma das coisas que eu quero tentar melhorar, que é incluir novamente a leitura no meu dia a dia. Mesmo que não seja ler todo dia, que seja ler, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas eu preciso voltar à rotina de ler, para que isso possa me munir de mais inspiração, de mais conhecimento e que eu possa trazer mais coisas legais e novas aqui para vocês, tá? Uma coisa também que trabalhar, né, trabalhar demais e tá sempre muito ocupada no sentido de estar ali sempre pensando e trabalhando e nunca para, é que isso me deu muita clareza do que eu preciso fazer efetivamente para ser produtiva, né? Delegar é uma coisa que a gente precisa exercitar o tempo todo. Eu sou uma pessoa muito de pegar e fazer. Eu não sou muito de... Eu adoro ensinar, eu adoro dividir o meu conhecimento. Mas se eu preciso do resultado, eu vou tender a pegar, é assim, eu vou te explicar como faz, mas eu vou ter uma tendência muito forte a te explicar como faz e a fazer pelo menos uma vez na sua frente para que você veja como se faz.
E aí, se eu pego e começo a fazer tudo para todo mundo, eu não vou conseguir fazer, ou não vou fazer nada direito, ou eu vou deixar muitas coisas por fazer que só eu posso fazer. Então, esses últimos 2 meses me deu muita clareza a respeito de qual é o meu papel, do que eu efetivamente preciso fazer, de onde precisa estar o meu esforço, do que eu preciso delegar, até para que as pessoas que estão comigo também possam crescer, também possam evoluir, né? Quando a gente dá a oportunidade do outro fazer, do outro se dedicar e entregar, a gente também está fazendo com que ele cresça. Então, trabalhar assim com muita carga de trabalho me deu um pouco de clareza como é que eu trabalho de forma mais produtiva. Eu gosto muito de ser organizada, eu gosto muito de planejar. Eu tenho um canvas ali na minha parede, onde está escrito, onde eu tenho os dias da semana, os dias do mês. E aí eu tenho ali o que eu preciso entregar a cada dia. Eu uso o meu planner para poder anotar o que eu preciso fazer por dia, porque isso me dá mais controle a respeito do que eu tenho para fazer. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou conseguindo entender que impacto aquilo que está acontecendo tem naquilo que eu preciso cumprir, como é que eu vou fazer para remanejar, se eu vou precisar atrasar determinado prazo, se eu vou, o que eu posso deixar para depois, o que eu não posso. E isso me ajuda muito a ser produtiva. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Então, é legal que vocês se conheçam também, né? A gente lançou esse curso, como vocês sabem, e a aula foi mais ou menos de 1h30. E a gente falou com algumas pessoas, né, que se cadastraram para assistir a aula e perguntamos por que as pessoas, se elas tinham visto, se elas não tinham visto, por que elas não tinham visto. E algumas pessoas nos retornaram explicando, né, que não tiveram tempo para ver. E aí a minha pergunta é, né, se isso é importante para você, seja essa aula, seja qualquer outra coisa, tá, gente? Independente. Mas talvez você aí tenha um tempinho para ver uma série, talvez você tenha um tempinho para ficar sem fazer nada, o que é extremamente importante e eu reforço que vocês devam fazer. Mas se você tem ali um tempo limitado para fazer determinada coisa, entende como você consegue priorizar isso na tua rotina para que você não perca essa oportunidade, tá? Um outro motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo, gente, é o Érico Rocha, que é uma pessoa que eu sigo, que eu adoro. Ele diz o seguinte: nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso na saúde. Gente, se tiver um barulhinho de latido aí no fundo, são as minhas cachorras que estão presas, que estão latindo. Peço desculpas, mas vou tentar minimizar isso. Então, voltando, o Érico diz isso, né? Nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso na saúde. E depois desse período aí trabalhando intensamente, insanamente, realmente sem parar, a minha saúde começa a mostrar que eu preciso me organizar melhor. Eu acho que eu ainda não estou no momento em desacelerar. Vai ser difícil desacelerar, até por conta do quanto isso é importante, o quanto eu quero, de fato, efetivar esse sonho dessa empresa e multiplicar esse conhecimento. Mas o fato é que eu preciso me organizar mais, eu preciso me organizar melhor. E é aquilo que eu e a Mary a gente sempre fala, né? A gente fala muito de planejamento, de organização, de gestão e a gente aplica na gente mesmo. E um negócio, ele não é feito de máquinas, ele é feito de pessoas. E eu sou uma pessoa que está inserida nesse negócio. E se eu não olhar para mim, para as minhas necessidades, para o que eu preciso fazer, para quando eu tô cansada, se eu não deixar algumas brechas, se eu não deixar algumas folgas, vai ser muito difícil, eu vou cair doente. Então eu comecei a perceber que eu vou ficar, se eu tentar manter esse ritmo, eu vou ficar inevitavelmente doente, né? Eu já estou muito distante da minha filha, isso é muito difícil. Isso me deixa muito triste também, porque eu não quero estar tão longe da minha filha, né? Então, é o eterno equilibrar de pratinhos. Então, se você é um empreendedor, um dono de negócio, está assistindo esse vídeo, procura formas de melhorar o que você faz, de otimizar, de delegar o que dá para delegar, de organizar melhor no tempo aquilo tudo que você quer fazer, porque se você tenta fazer tudo de uma vez, você vai tender a não aguentar. E quando a gente chegou nesse checkpoint do último lançamento, eu fiquei um pouco com essa sensação de que eu não aguento mais, eu não aguento manter esse ritmo. Então eu preciso ter maturidade para entender que eu preciso me organizar melhor, talvez estender um pouco as coisas no tempo, deixar mais folgas para que a coisa flua melhor e tenda a se manter. Eu já falei um pouco sobre isso agora, mas que o tempo de qualidade com a minha família, né? Eu praticamente fiquei ausente completamente
dos eventos familiares e de estar com a minha filha, com o meu marido. E isso atrapalha o meu desempenho, né? Isso se manteve por esses 2 meses, mas agora, pro finalzinho, isso começou a ter o peso, cobrar o seu preço também, né? Então, não dá para você querer viver ali 1 ano direto, trabalhando igual um condenado, sem ter tempos, né? Alguns momentos com a sua família, em que você está efetivamente com a sua família, e tem que estar por inteiro, né? Não é aquela coisa, não, então eu vou tirar meu tempo com a família, hoje eu vou ficar 1 hora aqui com a minha família, mas tá com a cabeça ali, ó, no relatório que tem que fazer, no vídeo que tem que gravar, no cliente que tem que responder. Não. Então você tem que estabelecer os seus processos de forma que te dê a possibilidade de você estar aquele tempo com a sua família de maneira completa, de maneira integral, tá? E aí uma última coisa a respeito, né, dos meus aprendizados sobre esse tema é que eu preciso olhar mais para as oportunidades que isso me traz do que para as dificuldades, né? Eu tenho uma certa tendência a olhar para a dificuldade, isso me move muito, né? A dificuldade, ela me move, ela não me paralisa. Então, quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu tendo a buscar, escavar, procurar aonde está a solução, o que eu preciso fazer para resolver, ir lá e resolver. Mas eu também passo por alguns momentos de ficar, ó céus, ó vida, ó azar, caramba, como é que eu vou resolver isso? Até que eu encontre a solução, isso me dá um pouco de aflição, porque eu quero resolver. Então, o processo, às vezes, de descobrir a solução é um pouco penoso para mim. E é um exercício diário para mim hoje pensar, né? Quais são as oportunidades que isso me dá, né? Me dá a oportunidade de planejar melhor. E aí foi alguma das conclusões que eu cheguei, foi que eu preciso planejar melhor o meu porvir da empresa. E é o que eu queria sugerir para vocês, né? Procurem sempre olhar para um problema pelo viés de quais oportunidades que aquilo ali vai te trazer. E não só pelas dificuldades ou obstáculos que aquilo vai te impor. Porque sempre tem oportunidades, sempre tem uma... Então, é uma forma de fazer melhor? É uma forma de fazer melhor. É algo que eu preciso fazer a mais? É algo que eu preciso fazer a mais. É algo que eu tenho que deixar de fazer? Então, aceita que você precisa parar de fazer aquilo e parar de fazer. E ir em frente, porque aquilo são essas conclusões e essas ações que vão nos mover, que vão sempre nos fazer dar um passinho de cada vez à frente, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer com isso tudo, né? Pra que eu tô aqui falando? Eu queria dividir com vocês, é um vídeo bastante... que traz um pouco da vulnerabilidade. Eu não sei, eu nunca falei aqui pra vocês, eu falei num outro canal que eu tenho. Eu amo a Brené Brown, que é uma escritora, que ela é uma estudiosa de sentimentos e emoções, e ela fala muito sobre vulnerabilidade. Eu amo os livros dela, a palestra dela, enfim, eu sou super fã. E esse vídeo é um pouco disso, né? É um pouco de estar vulnerável, mostrar um pouco a vulnerabilidade, de estar no campo de batalha, de dizer como é difícil, porque é difícil mesmo, sabe? Se você está começando ou se você já está no mundo empreendedor, né? Há algum tempo, você sabe do que eu tô falando. Não é fácil você nem empreender apenas, né? Se você queimou suas pontes aí e tá vivendo do seu empreendedorismo, você tem outros desafios, né? E se você tá ainda tentando equilibrar pratinho de CNPJ e CLT, você também tem desafios muito parecidos com os meus. O fato é que é desafiador para todo mundo. E tirar um pouco desse romantismo, né? Porque a gente sempre tá aqui e aí sempre mostrando um vídeo de conhecimento e dizendo como aquilo é bom, e realmente é. Mas por trás disso tem todo um trabalho, tem todo um esforço, tem a vida de 2 pessoas que estão vivendo, que estão superando suas dificuldades e seus obstáculos para se manter aqui, por uma questão de idealismo, por uma questão de acreditar que isso realmente muda a vida das pessoas e que a gente também quer viver disso, porque essa é a nossa paixão. E aí o que eu tirei de aprendizado disso tudo, que eu queria compartilhar com vocês, é que eu já falei aqui, mas eu preciso planejar melhor. A gente já planeja muito tudo que a gente faz, mas a gente precisa planejar ainda melhor. E mesmo quando a gente sabe muito de um assunto, a gente sempre pode melhorar. Então, mesmo que você seja muito bom no teu negócio, que você saque muito do que você faz, sempre tem aonde melhorar. E esse é um mindset que a gente reforça muito e acha ele muito necessário para que a gente possa sempre evoluir. Se você está num platô em que você acha que não tem mais nada que você possa fazer, que você já chegou no auge, provavelmente é daí para baixo, não é daí para cima. Então, sempre
veja onde dá para melhorar, tá? Eu também consegui ter mais clareza do que eu preciso fazer, né? Para que eu possa chegar nos objetivos onde eu desejo, para que a gente possa levar a empresa para onde a gente quer. Então, isso tudo me ajudou muito a isso, e de maneira mais saudável, de maneira mais equilibrada, e que é o que eu vou tentar praticar, né, daqui em diante. Eu tendo também, gente, a tentar fazer tudo, né? Eu sou um pouco essa pessoa que quer fazer tudo. E aí, depois de um tempo assim trabalhando insanamente, fica claro que é preciso deixar folgas. A gente precisa deixar algumas folgas para os imprevistos e para os descansos, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa também descansar. A gente precisa ter alguns momentos ali durante o decorrer do tempo que a gente se propõe a fazer algo, para dar uma descansada, para dar uma passeada. Não precisa ser vários dias, mas que a gente tenha esses momentos de pausa, de folga, para que a gente use esses momentos para os imprevistos e também para o descanso. Tá? E que eu preciso usar essa minha persistência, essa minha obstinação a meu favor. Isso também é muito claro, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que estar sempre alerta, se você é uma dessas pessoas que vai lá e faz, e começa a fazer, e rala pra caramba, e chega no momento de esgotamento, de estafa, o que é legal é a gente usar isso a nosso favor, né? Então, assim, eu entendo que eu percebi isso a tempo de não querer desistir. Se você tende a fazer as coisas de maneira muito intensa por um tempo e estica isso demais, você vai arrebentar a corda. E eu não arrebentei a minha corda. Então, eu percebi que eu estiquei e eu falei, bom, eu preciso agora dar um pouquinho mais de folga, porque se eu esticar mais, vai arrebentar. E quem vai sair perdendo com isso sou eu mesma, principalmente, né? Então, use essa obstinação, essa vontade de fazer, essa vontade de mudar e acontecer a seu favor. Mas não esqueça que você não pode esticar demais, isso vale para tudo. Se você estica demais, a corda arrebenta. E aí você tem alguns prejuízos que às vezes são irreversíveis, tá? Então eu tô muito feliz de ter trabalhado tanto, da gente ter concluído o marco que a gente queria tanto, que era lançar um produto. E agora é um novo desafio para atingir novos resultados, para impactar as pessoas de maneira mais profunda. E isso requer sabedoria, isso requer tomar decisões difíceis, e isso requer entender o que funcionou nesse período, o que não funcionou, para poder ajustar e seguir em frente e ter mais resultados ainda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem comentários aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, do que vocês têm dúvida, o que vocês querem ouvir a gente falar. Conversa com a gente que a gente vai adorar saber, tá? Obrigada por assistir, um grande beijo, tchau, tchau!